Então, vamos começar com a aula de informática, vamos dar seguimento ao nosso conteúdo, que a gente está falando de Word, né? Na primeira área aqui, a gente tem a área de transferência, que é o recortar, copiar, o colar e o pincel de formatação. Então, vou escrever aqui, ó, na área, e ele, quando eu seleciono, né, o texto escrito, essas opções elas acendem para mim, que é o Ctrl X, Ctrl C e o Ctrl V, tá? No caso, os atalhos. Aqui embaixo para a ferramenta de pincel, eu vou utilizar aqui uma edição. Vou vir aqui, ó, em fonte, tamanho de fonte, só para vocês verem como funciona a edição de pincel. E aí vou colocar aqui, ó, aula. Vou selecionar essa edição, pincel de formatação, e vou aplicar na outra. Então, ele serve para isso, ele serve para aplicar a formatação de algum layout que a gente tem anteriormente, no layout que a gente está usando agora. Aqui, como eu falei, é o tipo de fonte, onde a gente tem inúmeras fontes aí que a gente pode utilizar para fazer as nossas atividades. Eu até aconselho vocês a irem utilizando, né? Claro que quando a gente geralmente tem o trabalho, etc., a gente já deve seguir um padrão da empresa. Mas, assim, caso vocês gostem de conhecer os tipos de fonte, até às vezes quando a gente tem que fazer um tipo de calendário, um convite, assim, no Word, ou no próprio Photoshop, o ideal é que a gente conheça os tipos de fonte, descubra aí qual é o tipo de fonte que a gente mais se adeque, né? A gente mais gosta. Além aqui do tipo de fonte, a gente também tem o tamanho da fonte, tá? Que ele pode ser tanto alterado clicando aqui, tá? Nas opções que a gente tem, tá vendo? Tanto você escrevendo, então vou colocar aqui, sei lá, sempre. Também pode escrever ali em cima. Ou você pode usar os botões para aumentar, né? Os ícones de aumentar e o ícone de diminuir. Todas essas maneiras aí, elas dão no mesmo resultado, que é a alteração do tamanho da fonte. Aqui embaixo a gente tem as ferramentas de destaque, ou seja, negrito, itálico, sublinhado, que a gente tem vários tipos de sublinhado, riscado. Temos também como colocar potência, vendo, elevado, como vocês queiram chamar. Então, é bem simples. Do lado, a gente já tem o que a gente chama de Word Art, tá? Que aí vocês têm os tipos de letra, tá? Vocês podem escolher para editar. Além do tipo de letra, aqui a gente tem o contorno, que pode ser escolhido. A sombra. O reflexo. O brilho da letra. Aí tem estilos de números, ligaduras e etc, tá? Essa parte aqui a gente geralmente utiliza mais em capa, em algum título específico, tá? É uma letra mais estilizada. Aqui em cima, a gente consegue aumentar a letra de maiúscula, né? Em minúsculo, que é uma função que ajuda muito. Às vezes, quando a gente tem, assim, pega algum documento do Google, que ele vem todo em caixa alta, ou até quando a gente quer colocar, né, algum documento em caixa alta. Então, é bem simples, olha lá.
primeira maiúscula, tudo minúscula, maiúscula, também tem como alternar e por aí vai. Aqui também a gente tem a opção do sublinhado, que seria assim como se fosse a opção de marcar texto. Eu acho bem legal essa opção, assim, ainda mais para estudar essas coisas, porque a gente tem cores bem vibrantes, tá vendo? Ó, você marca igualzinho marca texto mesmo. Então, a gente tem algumas cores bem vibrantes que a gente pode utilizar. E aí ajuda vocês também a acompanharem o conteúdo, quando quiserem marcar alguma coisa. É bem simples, tá? Como vocês podem ver. Do lado, a gente tem a cor da fonte, tá? Que pode ser alterada aqui dessa maneira. Como vocês podem ver. E aqui em cima eu tenho a opção de limpar a formatação, ó. Ele volta a ser o que ele era antes. Então, essa foi a explicação sobre configuração de fonte, como aumentar a fonte, mudar o estilo da fonte, usar as ferramentas de destaque, entre outras coisas que falamos aqui. Nós continuamos o conteúdo da página inicial na próxima aula. Espero que todos tenham entendido. Até a próxima. Um beijão e tchau, tchau!